Bom, esse é o governador Wilson Witzel, quando dava uma de games aí, né, entrando num helicóptero e metralhando regiões de Angra dos Reis, como se fosse para combater o crime. É interessante, sempre que ocorrem essas operações, essas cenas meio estapafúrdias, a primeira coisa que se tem que perguntar é o seguinte: qual foi a intenção? As pessoas mais singelas podem supor que a intenção foi fazer cena aí para os eleitores, já que não houve nenhum resultado concreto dessa operação. Toda operação militar, quando ocorre, o que acontece? Você define o foco, define o alvo, define as metas, e depois você dá um balanço. Tantas pessoas foram presas, tanta droga foi apreendida, tantos pontos foram derrubados, nada disso aconteceu. Primeiro você teve aquela... só o Brasil mesmo, essa desmoralização, né? Ele disse que o único alvo que foi, as fontes da polícia, que foi atingido foi um local que era para tráfico de drogas. Depois se descobre que era uma tenda de oração dos evangélicos. A sorte que não tinha nenhum evangélico rezando naquele momento. Então, quando você começa a olhar direitinho, o que está por trás disso? O que está por trás disso? Vamos primeiro tentar ver quem que estava junto com ele nesse voo. Tinha um sujeito lá, que é vereador, que suspeito de participação com as milícias. Você tem o prefeito de Angra dos Reis. O prefeito pertencia ao MDB. O MDB é um partido que dominou o Rio esse tempo todo, em parceria com as milícias. Então, as milícias, elas se constituem hoje em pontos eleitorais relevantes. Elas têm domínio de território e têm os seus candidatos. E as milícias estão passando para o PSL, partido do Wilson Witzel, partido do Bolsonaro. No ano passado, o prefeito de Angra dos Reis abriu todas as portas para o Bolsonaro, está chegando no PSL, ao mesmo tempo em que as milícias começam a tomar conta de Angra dos Reis. Então você teve um resultado concreto, efetivamente, dessas operações do Wilson Witzel, que no dia seguinte eclodiram mais violências e guerra entre quadrilhas. Daí você fala, pô, mas que raio de operação que é essa? Que você faz uma operação para reduzir o papel aí das organizações criminosas e elas voltam mais aguerridas. É aí que entra a grande suspeita. Eu estive conversando hoje com um professor da Universidade Federal Fluminense, o André Rodrigues, campus de Angra dos Reis, um especialista em organizações criminosas e em milícias. E o que ocorre? As milícias começaram a se deslocar para Angra dos Reis. E começou uma luta ferrenha contra o Comando Vermelho e outras organizações criminosas. O tráfico se instala em parceria com o dono do território. Então as milícias levaram para os seus territórios o tráfico também. E hoje estão numa guerra tremenda contra o Comando Vermelho. Então o governador Wilson Witzel, do PSL, junto com o prefeito de Angra dos Reis, do PSL, ele faz aquele sobrevoo numa região, solta aqueles tiros lá em cima da tenda, lá, coitado dos religiosos lá, e depois coloca a polícia para entrar nessa luta. Vocês acham que a polícia não tem lado? No Rio de Janeiro você tem denúncias de todo lado da infiltração das milícias, da polícia militar. Então toda essa operação visa fortalecer o PSL, não o PSL em si, visa fortalecer as milícias, que são as aliadas preferenciais do PSL, contra as demais organizações criminosas. Vamos ouvir um trecho aí da entrevista que me foi concedida pelo... Né? E aí, acho que é importante a gente pensar que o governador não está só promovendo um show de horrores, né? Quando se coloca do alto daquele helicóptero prometendo acabar de vez com a criminalidade. Não dá para pensar que ele não tenha consciência do fato de que a ação que ele está empreendendo não acaba com a criminalidade. Ele sabe disso, ele tem consciência de que isso não funciona. Portanto, por mais que a gente tenda a reconhecer ou tentar identificar no comportamento dele uma certa irracionalidade,
né, o absurdo da sua ação, é importante a gente tentar pensar sobre as possíveis racionalidades, as possíveis razões que orientam esse tipo de ação. É absolutamente plausível a gente dizer que o tipo de ação que o governo do Estado empreende aqui é uma ação que tem como razão a ampliação da força armada ilegal nos territórios e desse controle armado ilegal, onde o próprio Estado participa como operador dessas ilegalidades. Por quê? O próprio governador admitiu que em Angra dos Reis já há emprego de snipers. Olá pessoal, estamos começando hoje aqui em Angra dos Reis, a pedido do prefeito Fernando Jordão, uma operação, começando com a CORE, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para acabar de vez com essa bandidagem que está aterrorizando a nossa cidade maravilhosa de Angra dos Reis. Fernando Jordão, tá aqui esse pessoal, ó, aqui o pessoal da CORE, nossa helicóptero, vamos começar hoje. Hoje nós vamos começar a operação. Acabou a bagunça. Vamos colocar a ordem na casa. Vambora.